Convido os amados irmãos e irmãs a abrirem as Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor, os irmãos que puderem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23. Primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23, e vamos ler até ao versículo 10 do segundo capítulo. Portanto, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23 até ao versículo 10 do capítulo 2. Vamos ouvir então o que nos diz a palavra do Senhor. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, noutro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Ó Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, por isso damos graças por este tão grande privilégio que Tu nos dás, nós simples criaturas e pecadores. Podemos escutar a Tua voz através da Tua palavra. Por isso te pedimos humildemente, pelo Teu Espírito, que nos dês entendimento para a compreender. Nos ilumines também a nossa vista para que possamos ver as maravilhas da Tua lei e da Tua palavra. E dá-nos o poder para pô-la em prática em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, para que possam ver o Teu poder em nós, na realidade da nossa prática vivencial. Só Tu conheces as carências de cada um daqueles que trouxeste hoje aqui à Tua casa de oração, por isso te pedimos humildemente que sejas Tu a falar pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, segundo as carências de cada um, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Gostaria que se mantivessem a Escritura aberta diante de vós, para poderem, portanto, partilhar este comentário e também esta meditação na palavra do nosso Deus. Gostaria que hoje refletíssemos em dois tipos de vida completamente diferentes,
com características opostas e depois nos examinássemos a nós mesmos, quais são as características que estão iminentes e que controlam a nossa vida hoje. Dizemos que somos discípulos de Cristo. Dizemos que somos novas criaturas porque Deus nos gerou de novo. Então, isso tem consequências práticas na nossa vida. Isso faz com que a nossa vida seja completamente diferente daquela que era antes e daquela que é a daqueles que nos rodeiam e que não passaram ainda por esta experiência. Então vamos escutar o que nos diz o apóstolo Pedro neste texto que acabámos de ler. Reparem, Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeiramente, nós temos duas sementes. Uma semente incorruptível e uma semente corruptível. A semente que recebemos dos nossos pais, porque os nossos pais eram também pecadores, eram criaturas como nós. A semente que recebemos dos nossos pais e que nos deu esta vida que nós temos, é uma semente corruptível. Ou seja, que se corrompe. A nossa vida vai se degradando, vai se corrompendo. Passamos da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a velhice, para a idade agora dita sénior, e depois, até ao final da nossa peregrinação terrena. É assim a nossa vida, porque a semente que recebemos dos nossos pais é uma semente que não é eterna. É uma semente corrompida e corruptível. Então, a nossa vida tem certas características provenientes dessa semente. Essa semente produz fruto. E vejamos quais são os frutos dessa semente corruptível. Reparem, o apóstolo Pedro começa por nos dizer: toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Ou seja, secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, esta vida que recebemos dos nossos pais, desta semente corruptível, é uma vida efêmera, transitória. Como diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por tudo passa. Muitas vezes nós vivemos pensando que, a nossa vida aqui será eterna, o que é um erro muito grande, que nos leva também a situações que são completamente nefastas para nós. E nós, por vezes, esquecemos que há alvos que são prioritários. E esquecemos esses alvos prioritários porque não nos apercebemos desta realidade. Depois desta peregrinação terrena, o que será da nossa vida? Sim, a nossa vida não acaba na sepultura, projeta-se na eternidade. Então, os verdadeiros valores são aqueles que são eternos, que vão para além da sepultura, que nos acompanham eternamente. Mas não, nós continuamos a viver aqui como se realmente o mais importante fosse aquilo que nos acontece nesta peregrinação terrena. Os nossos ideais, os nossos alvos estão circunscritos a esta peregrinação terrena. Queremos subir na vida, queremos ter um bom emprego, queremos ter saúde, prosperidade, tudo isso. E parece que isso é o mais importante. Isso leva-nos, depois, a uma vivência totalmente errada e oposta àquela que deve ser a vivência correta à luz da palavra de Deus. E, portanto, nós devemos interrogar hoje qual é o nosso comportamento nesta peregrinação terrena. Será que nós pensamos apenas, buscamos apenas aquilo que é material, aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, por muito, legítimo que seja. É legítimo que nós queiramos ter boa saúde, um bom emprego, muita coisa boa nesta peregrinação terrena. Tudo isso é muito bom e tudo isso é uma benção de Deus. Tudo isso pode ser uma benção de Deus. Mas será que isso é o mais importante para nós? Será que nós vivemos obcecados pela nossa saúde, pelo nosso emprego, por subirmos na vida? Muitas vezes, uma coisa que me choca muitas vezes, os pais cristãos, os pais crentes, muitas vezes, sabem quando se fala do futuro dos seus filhos, estou a falar mesmo de pais crentes que vêm há anos à igreja, que são membros da igreja há muitos anos.
Eu fico sempre um bocado atónito, porque quando se fala no futuro dos filhos, é sempre estudos, emprego, o melhor para eles. Nunca falam na realidade espiritual. E às vezes, até há bons empregos que são um perigo espiritual. E os pais não se importam, desde que esse emprego seja bom, não se importam que ele seja um perigo espiritual, possa ser um meio de enfraquecimento na fé e de afastamento até da vida da igreja e da vida espiritual. O que importa é que é um bom emprego, tem um bom salário, sobe na vida. E os pais ficam radiantes. O meu pai é médico, o meu pai é engenheiro, o meu pai faz isto, o meu filho, desculpem, o meu filho faz isto, o meu filho é engenheiro, o meu filho... E os pais ficam maravilhados. E depois, por causa disso, afastaram-se das escrituras, afastaram-se da igreja. Portanto, é bom que nós pensemos nessas coisas. Quando, por exemplo, os pais buscam o melhor para os seus filhos, o que é que buscam como melhor para os seus filhos? Algo espiritual ou aquilo que é apenas material e que passa, e que é efêmero e transitório? Para além disso, portanto, reparem, a nossa vida recebida dos nossos pais, nesta semente corruptível, é uma vida efêmera, como a erva, como a flor da erva. Toda a glória do homem é como a flor da erva. Portanto, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. Nada permanece. E, além disso, tem características tremendamente graves. Reparem as características desta vida que recebemos dos nossos pais. Malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações, versículo 1 do capítulo 2. Tudo isso que devemos deixar, segundo o apóstolo Pedro, tudo isso é que faz parte da nossa vivência que herdamos dos nossos pais. A vivência segundo a carne. E quando nós vivemos segundo a carne, estas são as consequências. Reparem bem, a maldade. Nós vemos a maldade à nossa volta. Nós vemos a maldade em nós mesmos. A malícia, a inveja, enfim, tanta coisa má, as murmurações, os fingimentos. Irmãos, nós temos de ser sinceros e honestos no nosso relacionamento uns com os outros. Mas há tanto fingimento, há tanta hipocrisia, há tanta murmuração. Estamos sempre prontos a murmurar, a falar deste e daquele, sempre negativamente. Sempre negativamente. Porquê? Porque esta é a semente que nós recebemos dos nossos pais, segundo a carne, semente corruptível. Então vamos meditar hoje nesta realidade. Será que alguma destas características ainda é uma realidade na nossa vida? Ainda é uma realidade na minha vida? Será que verdadeiramente ainda há muito fingimento, muita hipocrisia, muita inveja, muita murmuração? Está um calor terrível, depois está um frio terrível e nunca estamos satisfeitos com o tempo que está. Nunca estamos satisfeitos com as coisas que nos acontecem. Estamos sempre a murmurar. Esquecemos que no fundo, dizendo que, enfim, não suportamos o que está a acontecer na nossa vida, estamos a falar contra Deus. Porque nada acontece sem o querer de Deus. É o que está escrito na Escritura, meus amados irmãos. Nada acontece sem a determinação de Deus. Até as assolações que acontecem na cidade não acontecem porque Deus não tenha permitido ou não tenha, portanto, determinado. Então, irmãos, quando nós murmuramos contra os acontecimentos, contra as situações, sejam elas quais forem, e estamos sempre sujeitos a essas murmurações, estamos a murmurar contra Deus. Contra aquilo que Deus determinou, contra aquilo que é a orientação divina. É certo que há muita coisa que, enfim, nós não compreendemos e custa aceitar. Mas uma coisa é certa, até nas situações mais adversas e perversas, Deus orienta as coisas de tal maneira que sejam sempre um bem para aqueles que são seus. Todas as coisas, diz Paulo, contribuem para o nosso eterno bem. E, portanto, mesmo as situações adversas que podem surgir na nossa vida, não murmuremos, demos graças a Deus. Paulo diz, em tudo. Não é apenas quando as coisas acontecem que nós desejamos ou gostamos, ou satisfazem os nossos apetites, mas em tudo, mesmo nas situações nefastas, em tudo dai graças. Então Pedro aqui dá-nos estas características. Meditemos bem nestas características. Uma semente corruptível gera uma vida segundo estas características. Mas, pela graça de Deus, nós fomos gerados de novo. Gerados de novo significa que temos uma vida nova.
E a semente que deu origem a esta nova vida é uma semente incorruptível. Porquê? Porque é a própria palavra de Deus que suscita esta vida em nós. O Espírito Santo opera em nós através da sua palavra e faz-nos nascer de novo. No Evangelho de João, quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus disse-lhe claramente: ninguém pode ver o reino de Deus, e muito menos entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Portanto, o nascimento de novo, o novo nascimento, o nascer de novo, é fundamental, é essencial para a nossa salvação. Quem não nascer de novo, quem não for regenerado, gerado de novo, não pode dizer que é uma pessoa salva. Pode ter fé, mas não esqueçam, irmãos, os demónios também creem. Os demónios também creem e estremecem. Mas a fé só não basta. É necessário ser uma fé viva e não uma fé morta, sem obras, sem ação, sem consequências na nossa vida. Dizer que cremos em Cristo, mas isso não ser visível no nosso dia a dia, na nossa vida, isso é uma fé morta. Essa fé morta não salva ninguém. A fé que salva o pecador é a fé que Deus suscita no coração e na mente do homem. É uma fé viva, que é proveniente da palavra de Deus, que é viva e eterna. E, portanto, essa semente gera uma vida eterna. Uma vida que tem alvos eternos, alvos espirituais. Reparem, o apóstolo Paulo tem agora algumas características que provam a benignidade de Deus, se é que já provastes que o Senhor é benigno, prova a benignidade de Deus para connosco e a sua infinita misericórdia. E estas características são, reparem no versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Primeira característica, aquele que é gerado de novo, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura em Cristo, ama a palavra de Deus, deseja a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que suscitou nele esta vida nova. Então esta vida agora tem que se alimentar com este leite. Reparem, leite racional. Este leite racional é a palavra de Deus que suscitou a vida e que mantém a vida. É um leite racional porque muda a nossa mente, transforma a nossa mente, renova os nossos pensamentos. É certo que renova o nosso coração, mas também a nossa mente. O coração e a mente têm de ser renovados se realmente nascemos de novo. Não é apenas o coração, nem apenas a mente. É o coração e a mente. Um novo coração e uma mente renovada. É isso que faz com que nós tenhamos outros pensamentos. Reparem, aquilo que dissemos há pouco. Nós só pensamos nas coisas terrenas, nesta peregrinação terrena. Agora que nascemos de novo e que vamos bebendo o leite racional para irmos crescendo, irmos desenvolvendo, como acontece com qualquer criança, com qualquer bebê, com qualquer criança, depois vai crescendo, vai se alimentando, primeiramente com o leite, vai se alimentando e vai crescendo. Então, se nós nos alimentamos com este leite que é racional, então a nossa mente vai ter novas ideias, novos conceitos, uma nova visão da vida. É impossível que nós, como crentes, tenhamos a mesma visão que têm os incrédulos. Ou que nós tínhamos antes de sermos cristãos, antes de sermos regenerados. E a regeneração transforma por completo a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Temos que ter pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, uma visão diferente da vida. Isso faz com que a nossa vivência seja completamente diferente, tanto daqueles que nos rodeiam e que não são de Cristo, como em relação à nossa vida anterior. E reparem, primeiramente, portanto, nós temos este desejo. Será que os irmãos têm o desejo de ler a palavra de Deus diariamente, de meditar na palavra de Deus, de se alimentarem da palavra de Deus, como leite racional? Mas reparem, leite racional não falsificado. Cuidado que há muitas falsificações da palavra de Deus. Infelizmente, e sempre foi assim, não é só agora, há imensas falsificações da palavra de Deus. Temos de ter muito cuidado, mas e buscar a palavra de Deus de forma genuína, tal como está escrita, como Deus nos revela, realmente como Deus inspirou os seus autores. Foi Deus que inspirou os autores da Sagrada Escritura, foi o Espírito Santo que os moveu, que lhes deu entendimento. No caso dos apóstolos, que lhes lembrou
verdadeiramente o que era mais importante daquilo que Jesus tinha dito, para poderem depois narrar o que Jesus tinha dito e feito. Mas temos que buscar, portanto, a palavra de Deus e ter cuidado. Cuidado com as falsificações. Porque só podemos crescer espiritualmente quando o leite não é falsificado. Se o leite for falsificado, pode ser perigoso para a nossa saúde. Se o leite for falsificado, pode até ser muito perigoso para a nossa vida. Portanto, a palavra de Deus tem que ser lida como ela está escrita. E, portanto, para que não sejamos também falsos profetas. Por isso, esta é a primeira grande característica. Gostaria que os irmãos meditassem nessa característica e pensassem se realmente amam a palavra de Deus, desejam a palavra de Deus na sua pureza e buscam alimentar-se diariamente da palavra de Deus. É fundamental para poderem crescer espiritualmente. Por que razão é que muitos cristãos, muitos crentes, muitos membros das igrejas, depois de anos e anos, não crescem espiritualmente? Não têm um conhecimento cada vez maior? Não. Porque não têm prazer na leitura da palavra de Deus, porque não leem a palavra de Deus, porque não meditam na palavra de Deus. Vêm aos domingos à casa de oração, abrem as Escrituras, leem as Escrituras, ouvem a meditação na palavra de Deus, ficam muito contentes, muito alegres, mas depois, ao longo da semana, nem sequer tocam na palavra de Deus, nem sequer tocam na Bíblia. Quando a Bíblia deve ser uma leitura diária, para que possamos crescer espiritualmente, fortalecer-nos espiritualmente, se aquilo que eu conheço de Deus hoje não é diferente daquilo que conhecia há 5 ou 10 anos atrás, ou até menos, então alguma coisa está errada na minha vida. Alguma coisa está... O crescimento de Deus tem que... O crescer no conhecimento de Deus tem que ser contínuo. Continuamente temos que crescer, cada vez conhecemos mais. Portanto, eu não posso ficar contente com o conhecimento que tenho. Mas esse conhecimento, esse crescer no conhecimento, tem que ser firmado na palavra de Deus. Exclusivamente na palavra de Deus. Não pode ser fruto do meu raciocínio, daquilo que eu penso. E aquilo que eu penso não conta. O que conta é o que Deus diz na sua palavra. E se eu quero crescer espiritualmente, não é aquilo que eu penso que conta, mas aquilo que Deus diz. E assim, eu vou crescendo. E hoje, tenho um conhecimento maior do que tinha há anos atrás ou há tempos atrás. Porquê? Porque a leitura da palavra de Deus faz com que vá crescendo. Como diz o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Reparem, portanto, ser discípulo do Senhor implica conhecer a verdade, ir conhecendo a verdade. E à medida que vamos conhecendo a verdade nos vai libertando. Libertando do medo, libertando da ansiedade, libertando de tudo aquilo que é consequência da semente corruptível. Depois há outra coisa muito importante, outra característica muito importante. Não é só amar a palavra de Deus, reparem, no versículo 4, e chegando-vos para Ele. Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, é Jesus Cristo. Ou seja, buscar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, procurar sermos alimentados diariamente da palavra de Deus, leva-nos a Cristo. Não faz sentido se não levar a Cristo. Portanto, este desejo, depois amamos a palavra de Deus, e porque amamos a palavra de Deus e somos alimentados pela palavra de Deus, amamos a Cristo. Buscamos a Cristo. E buscamos a Cristo procurando identificar-nos com Ele. Reparem bem, Ele é a pedra viva. E depois o que diz Pedro? Vós também como pedras vivas. Vós também como pedras vivas. Ou seja, buscar a Cristo, a ter comunhão com Cristo é fundamental na nossa vida. Porquê é que nós lemos a palavra de Deus? Porquê é que nós nos alimentamos da palavra de Deus? Para ter uma relação mais íntima e profunda com Cristo. Cristo é que é o nosso Salvador. Nós dizemos que somos salvos pela fé. Está certo, está escrito. Mas a fé é em Cristo. Porque na verdade não é a fé que nos salva, é Cristo que nos salva. Se a nossa fé não for em Cristo, não é uma fé salvadora. Podemos ser muito sinceros e, enfim, os profetas de Baal, por exemplo, eram muito sinceros na sua idolatria, mas Deus não respondeu, porque a fé em Baal não conta. Mas quando Elias invocou a Deus, a fé em Deus fez com que o fogo descesse do céu. Portanto, irmãos, a fé, hoje fala-se muito de fé, mas a fé não é importante. O que é importante é o alvo da fé. E só quando o alvo da fé é correto, é que a nossa fé tem valor. E então pode ser até uma fé muito como um grão de semente, como um grão de mostarda.
Pode ser até uma fé como um grão de mostarda, mas pode, portanto, arrastar montanhas. Porquê? Porque é em Cristo. Agora, se for uma fé qualquer, não tem qualquer valor. Pode ser uma fé muito grande, muita fé, tem muita fé, tem muita fé. Os adeptos agora do futebol não dizem assim que têm muita fé na sua equipa. Pois é, mas essa fé não salva nada, como se pode ver. Mas o que é importante é a fé em Cristo. Essa fé em Cristo é que vivifica o pecador, é que transforma a vida do pecador. Então leva-nos a Cristo, uma intimidade, uma comunhão com Cristo. E esta comunhão com Cristo faz com que nós sejamos, enfim, semelhantes a Cristo. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, todos nós sabemos, mas que Deus estabeleceu como fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Deus estabeleceu Cristo como fundamento da igreja, pedra angular, eleita e preciosa. E nós somos também eleitos e preciosos nele. Ou seja, como pedras vivas também, somos edificados. E reparem, no versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, lá está, os valores espirituais e os valores eternos é que devem mover a nossa vida aqui, é que devem impulsionar a nossa vida aqui. Portanto, casa espiritual, sacerdócio santo para servir a Deus, exclusivamente a Deus. A santidade implica separação de tudo para servir a Deus. O sacerdócio tem que ser um sacerdócio santo. Não podemos servir a dois senhores. Portanto, ou servimos a Cristo, ou então não podemos servir a Cristo. Não podemos servir a Cristo e a Mamon, ou as riquezas, ou seja o que for. Muito menos o nosso egoísmo, enfim, e todos os nossos desejos carnais. Mas quando verdadeiramente buscamos a Cristo e procuramos servir a Cristo, então ele tem que ser o Senhor único. E o nosso sacerdócio tem que ser sacerdócio santo. Sacerdócio santo, porque ele é santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Reparem, sacrifícios espirituais, não sacrifícios de cordeiros e carneiros, porque isso era uma sombra do sacrifício genuíno do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Mas agora, sacrifícios espirituais, o louvor, a adoração, aquilo que nós fazemos aqui, enfim, quando nós louvamos o Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós participamos deste culto, por exemplo, nós estamos a realizar um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício espiritual, o louvor que sai dos nossos lábios. E este sacrifício, quando é feito em nome de Cristo e em Cristo, é agradável a Deus. Mas reparem, é preciso que no nosso coração Cristo reine, Cristo seja Senhor, para que o nosso louvor seja agradável a Deus. Por isso Pedro diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E assim, portanto, Cristo é para nós uma pedra preciosa, uma pedra que foi eleita por Deus. E nós também somos geração eleita. Reparem, nós também somos agora uma geração. Quando nós dissemos que fomos gerados de novo pelo Espírito de Deus, fomos gerados de novo pela Palavra de Deus, pelo seu Espírito através da sua Palavra, isso significa que Deus operou em nós. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus transformou a nossa vida. Isto não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. É a obra de Deus em nós. Isso prova que Deus nos elegeu em Cristo. Muitas vezes os crentes se interrogam, mas será que eu sou um eleito de Deus? É simples. Põe-se em prática, ou tentas pôr em prática com todas as lacunas provenientes da fragilidade, da nossa fragilidade humana. Será que procuramos pôr em prática os ensinos de Cristo? Procuramos viver como discípulos de Cristo? Seguir a Cristo? Amamos a Cristo? Amamos a sua palavra? Ninguém pode amar a palavra de Deus. Ninguém pode seguir a Cristo. Ninguém pode dizer que Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, se realmente nós amamos a Cristo, procuramos seguir a Cristo com todas as nossas deficiências, com todas as nossas fragilidades, mas procuramos seguir a Cristo, amamos a sua palavra, então não podemos duvidar que isso é obra do Espírito Santo em nós. Foi Deus que nos gerou de novo. Então não podemos duvidar, se Deus nos elegeu de novo, é porque somos eleitos de Deus. Esta geração é uma geração eleita. E também um sacerdócio, reparem, um sacerdócio real.
como lemos há pouco, um sacerdócio santo, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. Sacerdotes é aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que realmente oferecem sacrifícios a Deus. Os nossos sacrifícios são espirituais, é o nosso louvor, a nossa adoração. Viver para Deus. Viver para Deus é verdadeiramente a realidade do nosso sacerdócio. O sacerdócio é aquele que busca a Deus e que vive em comunhão com Deus e que intercede junto de Deus. Portanto, nós intercedemos uns pelos outros, intercedemos também por nós mesmos junto de Deus. Portanto, somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes porque Cristo reina e Ele é o sacerdote por excelência. Então, Pedro diz, nós também, portanto, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Uma nação separada. Nós somos um povo separado por Deus e para Deus. Nação santa, povo adquirido. Reparem mais uma vez, somos um povo que Deus adquiriu para si mesmo. Nós dizemos que a salvação é pela graça. Dizemos muitas vezes que a salvação é pela graça porque é uma verdade. Mas não tem qualquer preço para nós. É uma dádiva de Deus. Mas teve um preço muito grande para Cristo. Sabem? Ele sofreu o que sofreu, morreu como morreu, verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Este é o preço. Não é um preço qualquer, não é prata nem ouro. É o precioso sangue de Cristo. Este é o preço. Nós fomos adquiridos por um bom preço, por um preço inestimável. Agora damos graças a Deus porque, unicamente pela sua graça, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, não por aquilo que temos, mas pela graça de Deus somos o que somos. Mas essa graça gratuita, portanto, desculpem o pleonasmo, essa graça gratuita é gratuita para nós, mas custou um grande preço a Deus. O seu próprio Filho. O seu próprio Filho, morrendo em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar. Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Reparem, grande é este amor de Deus e grande este preço. E Cristo pagou o preço na sua carne, como homem, verteu o seu sangue. Portanto, nós fomos adquiridos por Deus. Isto é uma grande responsabilidade também para nós. Nós fomos adquiridos para quê? Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? E aqui queríamos terminar esta meditação com esta exortação a cada um de nós, e a mim também, não só para os irmãos, mas a mim também, para que anunciemos o poder, as virtudes ou o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não, o que é mais triste muitas vezes é que nós dizemos que somos cristãos, discípulos de Cristo, mas não se vê nada na nossa vida. E o povo ri, as pessoas riem, as pessoas zombam. E vai à igreja, vejam lá, faz o que faz e vai à igreja. Pois é, este é um escândalo para o Evangelho, um escândalo para Cristo. Mas se realmente nós somos um povo adquirido, isso tem consequências, como já vimos, características, consequências na nossa vida. E essas consequências têm de ser visíveis para que as pessoas vejam. Estas pessoas são diferentes daquelas, não porque sejam melhores do que aquelas, mas porque Cristo transformou as suas vidas. Porque Cristo vive nelas. E é Cristo que faz a diferença. Nós não somos melhores que os outros. Não fazemos o que fazemos porque somos melhores. Fazemos o que fazemos porque Cristo habita em nós. Porque Cristo vive em nós. Mas as pessoas têm de ver, porque só quando veem é que creem que realmente Cristo tem sentido na nossa vida. Senão, o que é que Cristo significa para ti? Nada. Agora, quando se vê realmente que há uma mudança radical na nossa vida, que tudo se transforma, a nossa mente, o nosso raciocínio, como dissemos, temos uma nova visão da vida, uma nova maneira de ver, de encarar as situações, mesmo as adversidades, como já dissemos há pouco, em vez da murmuração, Senhor, tu é que sabes por que razão é que estamos com este calor, por que razão é que estamos com este frio, por que razão é que estamos nesta situação, mas tudo está nas tuas mãos, louvado sejas, faz o que bem parecer aos teus santos olhos. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres, como disse o Senhor Jesus. Portanto, faz o que bem parecer aos teus santos olhos. Isto é que é uma visão diferente. Enquanto aqueles que estão à nossa volta, não suporto mais, isto é um calor. Nós, não, o Senhor, custa, não custa. Pois é, custa suportar o calor. Eu cá não posso, por exemplo, por causa do coração. Mas, de qualquer maneira, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe.
em cada momento, em cada circunstância, o que é melhor para nós. Deixemos as murmurações e demos graças a Deus. Ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, meditemos nestas características diferentes e procuramos avaliar, enquanto é tempo, enquanto Deus nos permite estar nesta peregrinação, avaliar até que ponto é que nascemos de novo. Até que ponto é que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Para quê? Para que mostremos o poder de Deus, o grande poder transformador de Deus, vivificador de Deus nas nossas vidas. Amém.